Oi, crianças, tudo bem? Tô contente aqui de estar gravando mais uma história missionária para vocês, né? Nós não estamos lá no acampamento, mas quem sabe, se Deus quiser, em janeiro nós vamos poder estar. Então, eu tô bem animada porque eu vou contar uma história verídica, de um menino, né? Começa com um menino e lá da Itália. A Itália é uma bota, depois tem uma bola, chama Sicília, né? E ele mora na Sicília, na cidade de Messina. E esse menino, ele nasceu no ano de 1900, dia 13 de setembro. Olha, foi 120 anos atrás, né? Muito bem. E ele era de uma família, ó, aqui ele tem muitos irmãos, né? Que tem 1, 2, 3, 4, 5, mas tem um irmão aqui que está faltando, porque o nome dele era Ricardo. E o Ricardo, ele estava cuidando de um parente que estava doente, quando aconteceu uma coisa muito triste. Teve um terremoto. Olha, esse terremoto aconteceu quando? Foi no dia 28 de dezembro de 1908. Então, o Antônio tinha 8 anos, tá? Ele tinha 8 anos e, gente, essa cidade ficou totalmente destruída. Foi um caos, né? Vocês sabem que aqui no Brasil, graças a Deus, não tem terremoto. Lá na Itália, então, esse terremoto destruiu coisas muito antigas, porque essa cidade de Messina foi fundada pelos gregos, né? 8 séculos antes de Jesus. Então, 8 séculos AC, que foi antes de Jesus. E 80 mil pessoas morreram nesse, mais ou menos, né? Arredondando, mas é muita gente, tá? Muitas pessoas morreram por causa desse terremoto. Os prédios, muitos prédios foram destruídos, estátuas, parques, ruínas, tá? Quando as pessoas iam lá para viajar e olhar e tirar foto, né? E não tinha muita foto não, tá? Lembrando que isso é no ano de 1908, mas já tinha câmera sim. Você pode até olhar lá no Google e ver essas informações que eu tô passando, tá? Bom, foi um choque. A família aqui, vocês viram, né? Tá todo mundo assustado. A família, olha, eles ficaram bem. Mas o Ricardo, que estava cuidando do parente, né? Que estava doente, faleceu, porque o prédio caiu, como muitas pessoas morreram. Quantos que eu falei mesmo? Mais ou menos 80 mil pessoas morreram, né? E o irmão do Antônio também morreu. Eu falei o nome inteiro dele? É Antônio T. Rossi. Muito bem. Bom, gente, ficou assim aquele caos, né? Aquela destruição. Eles ficaram, todo mundo em choque. O que nós vamos fazer? Vamos no supermercado? Caiu o supermercado? Vamos lá na padaria? Não tem mais padaria. Assim, foi destruído. Mas o pessoal ficou sabendo lá fora, né? E veio um navio que veio trazer ajuda depois de 3 dias. E eles trouxeram comida. Ainda bem. Porque até as coisas, tinha poucas coisas em casa, né? A casa ficou toda rachada, a parte caída. Eles não podiam mais morar lá naquela casa. Bom, o que aconteceu? Eles pegaram um navio e foram para um lugar mais para o sul da bola, né? Lembra que eu falei Itália a bota e Sicília a bola. O nome da cidade é Messina. Agora eles vão um pouco mais para o sul, onde tinha uma cidade que tinha umas coisas, uns lugares que o governo preparou para eles poderem morar lá.
tá? Até começar a construir de novo a cidade. Muito bem. O nome daquela cidade mais para o sul se chamava Siracuse, que fica mais na costa também, porque Messina fica quase perto da ponta da bota e eles descem um pouquinho mais. Muito bem. Bom, a avózinha dele, também a nona, né? Também morava junto com essa família. Claro que eles ficaram muito, mas muito tristes, né? Quando souberam que o Ricardo morreu, né? Ai, e o Antônio ficou pensando, será que ele foi para o céu? Porque se fosse eu acho que eu não teria ido para o céu, né? E ele ficou muito triste e ele pensou, mas eu acho que o Ricardo foi sim, porque ele era muito bom, ele ajudava as pessoas e ele estava fazendo uma coisa tão boa, cuidando lá do titio que estava tão doente. E assim, então, a vida continua, né? Então, eles vão lá para Siracuse, naquele lugar. Mas, uma coisa que o Antônio não sabia. Ele não conhecia Deus. Ele não tinha Jesus no coração. Ele não sabia que na palavra de Deus, em 1 João 4, versículo 18... fala o quê? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Gente, é tão bom, né? Saber que Deus é amor. Ele me ama. Não é eu que tenho que ser boa. Não é eu que tenho que fazer as coisas certinho e quem sabe Deus vai me deixar entrar no céu. Nada disso. Eu posso ter certeza porque Jesus já fez tudo para mim. Morreu na cruz, derramou o sangue dele, né? A Bíblia também fala, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas ele não sabia. Mas ele pensava muito em Deus, tá? E a avó dele às vezes falava para ele, do dia do julgamento, né? Ela falava tanto desse julgamento e será que quando for ter esse julgamento vai ter um terremoto assim? Porque foi ruim, viu? Foi muito ruim. E ele então tinha muitas dúvidas. Mas geralmente ele era um menino alegre, ele gostava muito de brincar e ele tinha um apelido. O apelido dele era Birbante. Birbante, né? O que é isso? Quer dizer malandrinho. Ele era malandro, peralta, aprontava. Nós vamos ver na nossa história. Bom, agora então a família, eles se mudaram lá para Siracusa, né? E eles vão ficar num quartel. Lembra que eu falei, né? Que eles vão ficar num quartel, umas barracas. E lá tinha muitas famílias. Ah, mas como o Antônio aprontava lá. Ele aprontava, né? E por isso que até ficou mais conhecido como Birbante. Aquele menino tá sempre aprontando, né? E eles tiveram que ficar lá 2 anos, bastante tempo, antes de voltar para Messina, a cidade deles lá, mais para o norte, na ilha da Sicília, né? Bom, o que aconteceu? Uma coisa muito interessante. Um dia, gente, lembra, né? Qual que é a data mesmo? 1910. Sabe, não tinha muita coisa que nós temos hoje, muita coisa, incluindo carros. Um dia, o Tônio, vamos chamar de Tônio, né? O Tônio viu uma coisa muito esquisita que ele nunca tinha visto antes na vida dele. Ele viu uma carroça que estava andando, mas sem cavalo. Como assim uma carroça sem cavalo? Ele achou aquilo o máximo. Ele achou aquilo muito engraçado. E ele começou a seguir aquela carroça. Vocês sabem o que é, né? Um carro. Era um carro, mas, gente, era uma novidade.
era só carroça mesmo, ou charrete, né? As charretes. E engraçado porque aqui ele até começou, ele ficou tão entusiasmado com aquilo, ele ficou tão intrigado, ele ficou tão maravilhado, ele ficou tão curioso, ele começou a correr. Que olha as perninhas dele, olha, ele corria rápido, né? E ele foi correndo, foi seguindo aquela carroça sem cavalo, né? E todo mundo olhando lá, dando risada. Olha o Birbante, mas está sempre aprontando esse menino, né? E ele então estava sempre aprontando uma coisa ou outra. Bom, quando, né, uma coisa também que ele fazia que não era muito certo, não era nada certo. Ele gostava de matar a aula, né? Então ele não ia na aula às vezes e ele ia brincar, mas sabe, a professora mandava bilhete às vezes para os pais, eles ficavam bravos. Ai, Antônio, como é que você pode ser assim? Como que você pode fazer isso? Você precisa estudar, meu filho. A nona falava, não, Birbante, não pode, não pode. Você precisa ser obediente, Antônio, né? E ele já estava sempre escutando, né? Bom, um dia o pai dele ele estava até se comportando bem, então o pai dele deu um trocadinho pro Antônio, né? E falou, olha, para você comprar um lanche, né? Para você lá na escola, que você tá se comportando bem, então você pode, vou te dar um prêmio, né? Por você estar se comportando bem. Muito bem. Arrivederci, né? Tchau, meu filho. E lá saiu, então, o Antônio. Bom, o Antônio estava indo quando ele viu um colega dele chamado Giuseppe. Giuseppe! E aqui, tá vendo? Ele foi para Giuseppe. Onde que você estava, Giuseppe? Porque o Giuseppe também estava faltando. Será que ele também mata a aula às vezes, né? Para ir explorar ou fazer alguma coisa? E o Giuseppe falou, não, Antônio. Eu não estava na escola porque o meu pai tem ele tinha um barco de pesca, né? E às vezes ele saía e tinha muito trabalho para fazer e ele chamava o filho. Ah, então o Antônio teve uma ideia. Já sei. Olha, hoje, né? Meu pai me deu esse dinheiro e eu tava pensando que em vez da gente ir para a escola, a gente podia ir para o outro lado da montanha, porque lá na Sicília tem muitas montanhas, né? A gente pode matar a aula, nós vamos lá explorar, que tinha uma vontade de conhecer o que tinha do outro lado da montanha. E daí assim o Giuseppe ficou com os olhos arregalados, falou, mas como assim? E que nós vamos passar o dia lá, nós vamos comer o quê? Daí o Antônio falou assim, eu tenho aqui um dinheirinho, um troco que meu pai deu, não é muito, né? E dá para comprar lá uns pãozinhos na padaria, mas olha, eu conheço lá umas senhoras que deixam as janelas abertas, né? E tem lá umas frutas. Ai, lá vai o Antônio aprontar, né? Ele vai aprontar, ele vai procurar lá, né? Eles vão pegar uma bolacha de uma casa e achava engraçado, dava risada, né? Depois passaram a outro lugar, tinha lá umas laranjas, pegaram as laranjas do pé, chegaram até numa vendinha roubar algumas coisas, né? O senhor viu, ei, meninas, para com isso, para, né? E ó, eles saíram correndo e foram lá fazer a sua aventura, né? Foram brincar, foram escalar a montanha, foram explorar e ficaram lá a tarde toda. Nossa, tá ficando tarde, precisamos voltar para casa. Vamos lá, antes que escurece. Ai, meu pai vai estar bravo. Voltando para casa, o irmão do Antônio estava esperando, ele chamava Giovanni,
estava esperando, estava furioso, porque a professora tinha mandado um recado falando que ele tinha faltado na aula, fora que ele também tinha passado muitas horas, né? E ele foi correndo, pegou o Antônio, falou: eu vou te amarrar na cama, o pai vai te dar um castigo, você vai ver. O que será que vai acontecer com o Antônio? Olha, realmente, né? Ele merece um bom castigo. Amanhã, então, capítulo 2, nós vamos ver o que vai acontecer com o Antônio.